Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de Angular com Spring. Meu nome é Clay, trabalho com Java há 16 anos, aproximadamente. Sou formado em Gestão de Tecnologia da Informação e durante esse curso ensinarei a vocês Angular com Spring, o Angular no front-end e o Spring no back-end. Será um projeto completo, tanto na parte front-end quanto na parte back-end. Assim, aplicaremos os fundamentos do framework Angular e o Spring. Os tópicos abordados no curso serão o Angular, que hoje está na versão 5, Bootstrap, para aplicar no layout da nossa aplicação, Spring Security, JWT, também na parte de segurança, Spring Boot, Spring REST, Spring Data e MongoDB. Como foi dividido o curso? Primeiro, falarei sobre TypeScript, pois o Angular, a partir da versão 2, já usa o TypeScript. Depois, o Angular, que hoje está na versão 5. Spring Boot, falando agora de back-end, com Java. O MongoDB, o banco de dados não relacional. E por último, sobre o Spring Data. Particularmente, gostei muito do Spring Data. Com o objetivo de reforçar, fixar o conteúdo dado, construiremos uma aplicação passo a passo. Nada de downloads de um projeto e fazer algumas alterações. Não. Será passo a passo, tanto a parte front-end com Angular, quanto a parte back-end com Spring. Nessa aplicação, usaremos os projetos e o framework já apresentados: Angular, Bootstrap, Spring Security, JWT, Spring Boot, Spring REST, Spring Data e MongoDB. Mostrarei agora a aplicação que será desenvolvida passo a passo. Então vamos lá. Vou abrir aqui. A primeira tela é a nossa tela de login. Estamos usando a parte de segurança. Então vou logar aqui com o usuário de administrador do sistema. Na regra que eu defini para o sistema, o usuário que está logado, que é administrador, o que ele pode fazer é manter os usuários. Ele pode cadastrar um novo usuário com o seguinte perfil: administrador, cliente ou técnico. O usuário administrador ele pode estar consultando. Temos aqui a paginação. Estarei ensinando também sobre paginação no Angular, tanto no Angular quanto no back-end, com o Spring. E tem um link público aqui, qualquer usuário logado pode ver, que é o resumo aqui dos tickets, dos chamados abertos. Então aqui ele pode escolher um e-mail, um password e o perfil do usuário de acesso. Como funcionará a nossa aplicação? O cliente, cadastrou como cliente, vou mostrar aqui para vocês os perfis. Tem aqui administrador, cliente e técnico. Então, como será? Dando uma olhada aqui no resumo, o cliente, quando ele abre um ticket, um chamado, esse chamado ele está como novo. Aí depois, um usuário técnico ele pode aceitar esse chamado. Aí será atribuído para esse técnico. Depois de ser atribuído para esse técnico, quando ele fizer o trabalho, ele passa esse chamado para resolvido. E aí sim, quando o chamado estiver resolvido, aí sim o cliente, que abriu aquele chamado, ele pode aprovar se deu tudo certo ou ele pode reprovar se ele viu alguma coisa errada. Quando o ticket, o chamado, está aprovado, aí sim o técnico pode fechar esse chamado. E então aqui tem um resumo de todos, de toda a aplicação, não só desse usuário que está logado, aqui tem de todos os chamados da aplicação. Vou logar agora como um cliente. Vou entrar aqui, vou logar como usuário do perfil de cliente.
Aqui, eu defini aqui que o cliente ele pode, né, abrir um novo chamado, um novo ticket e manter, né, ele tem acesso a editar e apagar também aquele chamado. Abrir um chamado, você pode vir aqui, coloca um título aqui. Você coloca a prioridade desse chamado. Você pode descrever aqui o problema, né, ocorrido. E também vou ensinar sobre o upload de imagens no MongoDB com Angular. Escolhi algumas imagens que eu separei aqui de erros. Então você pode estar criando o usuário logado com o cliente, ele pode abrir os chamados. E aqui na listagem de chamados, conforme as regras que eu defini, por exemplo, aqui um chamado que está resolvido, você pode vir aqui em detalhe. Como eu estou logado como cliente, então eu posso aprovar ou reprovar esse chamado. Se você olhar aqui em outro chamado que está, por exemplo, aberto aqui, como novo, né? Então não tem nenhuma ação aqui para o cliente a ser feito, porque ele só pode aprovar, né, ou reprovar aquele chamado, ele pode abrir também, criar um novo, né? Temos aqui também os filtros de pesquisa, você pode estar pesquisando aqui. Pode limpar os filtros. Então, esse acesso aqui é de um usuário com perfil de cliente. Vou entrar agora com um perfil de técnico. O técnico ele só pode detalhar os chamados. Ele pode consultar, fazer um filtro aqui somente dos que estão, né, atribuídos a ele. Ele pode estar fazendo esse filtro. Ele pode estar detalhando. Aqui, ó, esse chamado está como ele está aprovado. Então o técnico pode fechar esse chamado. Se ele entrar em outro aqui que está... Pegar um novo aqui, ele pode aceitar esse chamado. Então ele vai atribuir para ele esse chamado. E depois vai resolver esse chamado. Se você pegar aqui também um chamado que já está fechado aqui, um detalhe, você pode ver aqui, ó, um histórico de tudo que está acontecendo. Quando ele foi atribuído para o técnico, né, esse técnico aqui foi o técnico que aceitou, depois esse técnico resolveu, esse cliente foi o que aprovou, depois esse técnico foi o que fechou o chamado. Então, pessoal, será essa a aplicação, né, desenvolvida no nosso curso passo a passo. Tá bom? Muito obrigado. Eu aguardo a sua inscrição. Grande abraço.